em seu rosto segurando a lâmina em sua mão, enquanto John continuou a ficar atrás dele. Que olhou para frente com uma expressão legal no rosto e manteve a mão no cabo de sua espada. Imediatamente depois disso, eles correram para frente com grande velocidade, empurrando para longe de onde eles estavam, enquanto uma explosão de energia amarela apareceu bem na frente deles. E o tal que Huey disse que era muito interessante. Ele continuou a estar no ar, no meio da cidade, e assistir o que estava acontecendo, dizendo que esse era o cenário enquanto uma enorme explosão de queima brilhante. Energia amarela estava acontecendo abaixo dele, e a notificação do sistema Janelinha anunciou que muitas constelações estavam olhando para esta batalha com surpresa. Após o qual, a janela de notificação do sistema notificou que muitas constelações não conseguiam tirar os olhos desta batalha. Enquanto você logo continua a ficar no mesmo lugar, inclinando-se um pouco para trás e inalando uma grande quantidade de ar, absorvendo com a boca, depois do qual ela se inclinou para frente com raiva em seu rosto. Sua boca bem aberta, liberando uma enorme quantidade de energia roxa. Uma reminiscência de um animal selvagem furioso, semelhante a um tigre Doc. Olhou para frente com uma expressão séria e calma no rosto, cobrindo-se com sua capa de penas de pássaro. E pensei que era o sopro do rei dos monstros, enquanto John continuou a avançar com grande velocidade, diretamente em direção à queima brilhante. Energia roxa que você logo liberou. No mesmo momento, o sopro do rei dos monstros atingiu o protagonista, que ficou no lugar e usando sua capa de penas de pássaros bloquear o golpe, enquanto uma enorme quantidade de poeira e fragmentos de gelo levantou-se em torno dele, de onde de repente voou para o ar, esquivando-se do golpe e cobrindo o rosto com as mãos. Segurou sua lâmina em um deles, que exalava uma energia brilhante de brilho azul, indo em direção a Yuzun parado em seu lugar, enquanto um grande número de fragmentos de gelo voavam. Imediatamente depois disso, ele bateu bruscamente, balançando sua lâmina bem na frente dele. E depois do golpe, ele deixou apenas uma grande quantidade de fragmentos de gelo. E você logo se inclinou bruscamente, esquivando-se de seu ataque, e encostou a mão no chão. No mesmo momento, John caiu no chão após o golpe que desferiu, após o qual parecia entrar em colapso. E uma enorme quantidade de poeira e fragmentos de gelo subiu, enquanto você logo continuou a se abaixar, permanecendo em seu lugar imediatamente após isso. Ela pulou bruscamente empurrando do chão, deixando para trás apenas fragmentos de gelo, e correu para frente, balançando a mão, em que ela concentrou uma grande quantidade de escuro, energia roxa, até junho, que estava bem na frente dela, no ar. Colocou a perna para frente, antecipando seu ataque. Suas pernas então se encontraram, desviando o golpe um do outro, enquanto John pulava um pouco para trás.
emitindo energia azul brilhante. Como ele logo continuou a se concentrar, uma enorme quantidade de energia roxa escura em sua mão. Ela correu para frente com uma bola de energia na mão, sua boca bem aberta em desagrado. E raiva acumulada dentro, enquanto João olhava para frente, com uma expressão louca no rosto, rangendo os dentes e golpeado com sua lâmina, deixando apenas um rastro de energia azul brilhante. No mesmo momento, seus golpes se encontraram, iluminando tudo ao redor em energias azuis brilhantes e roxas escuras, espalhando uma enorme quantidade de gelo e poeira. Fragmentos em toda a área. A janela de notificação e sistema. Notificado sobre o cenário principal. No 5, o desastre da enchente. Suas condições e características. Doc e June estavam em seus lugares. E assisti o que estava acontecendo. Até bem na frente deles. Do nada, e zangado e insano, você logo apareceu. Que balançou a mão, focando um coágulo de energia roxa escura nele. E rompeu um enorme redemoinho. Energia roxa brilhante correu para a frente em grande velocidade. E Doc bloqueou com sua capa de pena de pássaro, enquanto June se escondia atrás dele. O protagonista tentou se defender do golpe, recebendo uma grande quantidade de dor, e fechando os olhos do que estava acontecendo. Razão pela qual ela se foi completamente, enquanto Junho, quem estava atrás dele, ficou muito intrigado com o que estava acontecendo e fechou os olhos. Rangendo os dentes, Doc olhou para frente, com uma expressão ameaçadora e implacável em seu rosto. E ficou muito insatisfeito com o que estava acontecendo, enquanto você logo disse mentalmente a ele para atacar. Doc e John ficaram no chão em seus lugares, pernas afastadas, enquanto você logo ficou bem na frente deles, continuando a emitir uma grande quantidade de energia roxa escura, e mentalmente disse que ele deve proteger este lugar. E pare ela e a janela de notificação do sistema. Notificou que as constelações, que anteriormente o havia tratado mal, se interessou por ele. E o logo continuou a ficar no lugar dela, emitindo uma enorme quantidade de energia roxa escura, olhando para frente com uma expressão maluca em seu rosto, rangendo os dentes e segurando a mão na frente. Enquanto o protagonista raciocinou que deveria aproveite enquanto pode e a notificação do sistema. Janela notificou que a constelação celestial, a secretária ainda está observando de perto. No mesmo momento, Doc segurou uma lâmina em sua mão e correu para a frente, com uma expressão ameaçadora em seu rosto. Enquanto John, que estava parado ao lado dele, seguiu o exemplo, segurando uma lâmina na mão e várias janelas de notificação do sistema. Notificou que a constelação do prisioneiro, do Círculo Dourado, também não foi. Eles tiram os olhos dele e muitas constelações observam seus movimentos. Neste momento, Sun e Enhai continuaram a lutar contra os monstros, usando toda a sua força. E o campo de batalha estava cheio, com uma enorme quantidade de poeira
e pedras quebradas. E você logo raciocina que eles deveriam esperar. Ela continuou a ficar no mesmo lugar. Voltando um pouco, recebendo um golpe em seu corpo com uma lâmina que deixou para trás um rastro de energia azul brilhante. E estava muito infeliz com o que estava acontecendo. Raciocinando que o dia em que ela mataria todos eles, no mesmo momento Ushe inclinando-se bruscamente para baixo, atingido com o movimento hábil de sua mão, bem na cara de John, que estava segurando uma lâmina em uma de suas mãos, e voou. Imediatamente após este Doc, que voou de outras direções, balançou sua lâmina, segurando-o atrás dele e emitindo energia vermelha brilhante, olhando para frente com uma expressão ameaçadora em seu rosto. Song, parado lá, então, com um movimento hábil de sua lâmina. Ele bateu na mão dela, que de repente voou no ar. E borrifou tudo com sangue. E um rastro de energia vermelha de seu ataque permaneceu no ar, enquanto Yusuke de repente levanta a cabeça, gritou alto de dor, e começaram a coletar ar na boca, como a janela de missão de notificação do sistema. Alertar-os de que as constelações, associado às grandes batalhas do mundo, estavam olhando para eles. Doc segurou a lâmina para o lado, virou ligeiramente para o lado e olhou para frente com uma cara muito surpresa. Enquanto energia roxa apareceu bem na frente dele. E John parado atrás dele. Tentou se recuperar do golpe que recebeu. Ambos ficaram no mesmo lugar, até bem na frente deles. Como se do nada a respiração de King de energia roxa brilhante apareceu. Abrindo a boca é a janela de notificação do sistema. Anunciou que tinha 30 segundos restantes. Naquele momento ocorreu uma grande explosão, bem no meio da cidade. E energia roxa brilhante e uma enorme quantidade de poeira, com fragmentos de pedras, voaram. Yan e Sean, que estavam à margem, usou proteção mágica para sua própria segurança. Anne olhou para frente com grande surpresa. Como uma enorme quantidade de energia roxa e fragmentos de pedras voaram em direção a eles. Os pés de John estavam deitados no chão, e Yushin estava se aproximando dele, enquanto tudo ao redor estava envolto em uma enorme quantidade de poeira. Levantou Yusheng, ficou parado, enquanto todos os corpos feridos de Doc e John deitou no chão bem na frente dela, sem se mover e quase invisível, através da enorme quantidade de poeira flutuando no ar. John ficou gravemente ferido e levantou um pouco a cabeça, com os olhos fechados e os dentes cerrados, tossindo pesadamente, e Doc, que estava deitado no chão de bruços, abaixou a cabeça e tentou se recuperar. Enquanto Yusheng disse que eles eram muito fracos, ela ficou em seu lugar, olhando para cima e para baixo com desprezo e um sorriso arrogante, mentalmente dizendo como eles iam impedi-la. No mesmo momento, o protagonista virou a cabeça ligeiramente para o lado e abrindo um olho enquanto o sangue escorria por seu rosto. Cerrou os dentes e disse que ela não deve se preocupar com isso.
após o qual ele imediatamente acrescentou que eles não eram os únicos aqui. Até logo atrás dela, do nada, uma explosão apareceu com uma enorme quantidade de energia vermelha vindo desse lado. E Eozon ficou em seu lugar, sua boca aberta de surpresa, e não entendeu o que estava acontecendo. Ela se virou bruscamente para trás e olhou para frente, com uma expressão descontente no rosto, rangendo os dentes, enquanto uma luz vermelha brilhante brilhava na frente. E os sons de explosões foram feitos. O pé no tênis preto pisou no chão com grande força, enquanto Doc disse que outra pessoa poderia impedi-la também. Doc estava deitado no chão em seu lugar, ligeiramente levantado ao lado de Yusuke, que ficou com as pernas afastadas no gelo, seu cabelo soprando ao vento, enquanto, bem na frente dela, ficou bem no cadáver de um dos monstros e segurou uma lâmina na mão, falando que ela pede desculpas pelo atraso. Depois do qual, ela acrescentou que o patrocinador disse a ela muito sobre o que estava acontecendo aqui. Enquanto uma projeção de escamas apareceram ao lado de sua cabeça. Vários homens armados caminharam lentamente para frente, com passos medidos como Von continuou a dizer que eles deveriam deixar tudo para ela e descanse. Von ficou em cima do cadáver do monstro, emitindo uma enorme quantidade de energia vermelha, segurando uma lâmina na mão e olhando diretamente à frente com um olhar arrogante, dizendo que ela acabaria com esse cenário agora. Enquanto a projeção das escamas vermelhas continuou a pendurar logo acima de sua cabeça. Ela inclinou a cabeça ligeiramente para baixo. Olhou para frente, com um olhar confiante e frio, enquanto mais e mais energia vermelha continuava a cercá-la. Doc virou a cabeça bruscamente para o lado, com um olhar exausto e ferido, olhando para frente, dizendo que, pela primeira vez, ele estava feliz por ela estar aqui, enquanto você logo ficou bem na frente dele. Virou de lado e observou o que estava acontecendo. Von ficou parado segurando as mãos ao longo de seu corpo e direcionou seu olhar severo para a frente, não expressando nenhuma emoção, enquanto o protagonista, razão pela qual ela era juíza da destruição. A última peça do quebra-cabeça. Doc olhou para frente com um olhar muito sério e expectante, perguntando: e se ela não cometeu um erro neste momento? Von colocando a mão com a lâmina na frente dela. Passou a mão ao longo de sua lâmina e iluminou com ainda mais energia vermelha, dizendo que por que eles estavam mexendo tanto no mesmo momento. Ela bruscamente passou a mão ao longo da lâmina da espada e queimou com uma força ainda maior, iluminando tudo ao redor com energia vermelha brilhante. E Von ficou em seu lugar, olhando para frente com uma expressão sem emoção em seu rosto. O protagonista estava no mesmo lugar, segurando a mão no estômago, segurando a ferida, e olhou para frente com grande surpresa. E, na compreensão, perguntando o que seu patrocinador significava, e raciocinando que ele sabia o que era esse estigma. Então memórias surgiram em sua cabeça de um brilhante
fogo vermelho que cercou a lâmina e emanou em diferentes direções. E ele raciocinou que o fogo que destrói todo o mal é um estigma difícil de obter. E apenas os arcanjos mais altos o possuem. Depois, ele continuou a imaginar chamas enormes subindo e uma inscrição que parecia vir do nada. Em suas memórias, dizendo que este era um fogo de limpeza. Neste momento, estava no mesmo lugar, abaixando os braços ao longo do corpo e segurando sua lâmina em um deles, que emitiu chamas vermelhas brilhantes. Todo janela de notificação sistema notificou que o personagem, o jovem He-Wan, estava usando fogo purificador de nível 1. Você logo ficou no mesmo lugar, inclinando-se um pouco para frente e olhando para frente, com uma expressão irritada no rosto, rangendo os dentes mentalmente, dizendo que é por isso que eles estavam ganhando tempo. Até várias notificações, janelas do sistema de endereços públicos, que a constelação do Secretário Celestial congelou em antecipação, e o preto, o dragão de fogo do abismo, olha para o patrocinador Von com um sorriso astuto. No mesmo momento, Yu Sheng disse mentalmente, voltando-se para o arcanjo Uriel, que ela não cederia ao seu poder, enquanto Von estava no mesmo lugar, inclinando levemente a cabeça para baixo, cercado por um grande número de chamas vermelhas. E a janela de notificação do sistema notificou que o demônio da constelação, como juiz de fogo, olha para a batalha com tristeza em seus olhos. De repente, você logo se mudou, empurrando o pé do chão com grande força, e caminhou para frente, após o qual ela de repente parou no lugar, liberando uma enorme quantidade de energia roxa de sua boca, usando a respiração do rei dos monstros, uma reminiscência de um tigre zangado. E Von golpeou com sua lâmina, liberando uma enorme quantidade de chamas vermelhas brilhantemente queimadas. Avançaram as duas forças. Colidiram um com o outro no mesmo momento. E o brilhante chamas vermelhas destruíram o monstro ataque da rainha, cortando-a ao meio aglomerado de energia roxa escura, com tremenda velocidade e força. Caiu direto nas casas, parado na rua, e os destruiu, até que o golpe de fogo atingiu bem no gelo e destruiu tudo em seu caminho, levantando um grande número de fragmentos no ar. Energia roxa, escura, destruiu a cidade, destruindo tudo ao redor. E edifícios caíram no chão, levantando uma enorme quantidade de poeira e fragmentos de pedras no ar. Neste momento, a chama atingiu, continuou a destruir tudo em seu caminho e derreteu os fragmentos de gelo que estavam no ar. Enquanto a notificação do sistema e a janela notificou que muitas constelações estavam gostando do que estava acontecendo. Você logo ficou em seus assentos, olhando para frente com uma expressão furiosa em seus rostos, rangendo os dentes de insatisfação, como a janela de notificação do sistema anunciou que recebeu 15.000 moedas.
Imediatamente após isso, Yu Sheng estava no ar e balançou a perna, concentrando uma grande quantidade de energia roxa escura nele. Sua boca bem aberta de insatisfação e raiva. Enquanto aquele que estava parado abaixo, bruscamente, levantou a cabeça. Agachado, moveu levemente a mão com a lâmina para trás e liberou uma enorme quantidade de chama vermelha brilhante. Enquanto a notificação do sistema, Janela anunciou que as constelações coreanas estavam olhando para ele com arrependimento. Doc apoiou John com as mãos. E eles ficaram juntos assistindo o que estava acontecendo, enquanto uma enorme quantidade de poeira e fragmentos de pedras pairavam ao redor. A janela de notificação do sistema notificou que a constelação de um admirador secreto estava olhando para ele com curiosidade. Os dois continuaram a ficar no mesmo lugar, enquanto a batalha estava acontecendo na frente. E nada podia ser visto na enorme nuvem de poeira. E, a partir daí, chamas vermelhas brilhantes explodiram com grande força, de um lado e do outro. Um feixe de energia roxa escura. Companheiros do Doc como outros sobreviventes comuns. Olhou para frente com grande surpresa e confusão, assistindo o que estava acontecendo enquanto uma luz vermelha brilhante brilhava à frente. No mesmo momento, a lâmina perfurou o corpo e estava coberto por uma grande quantidade de sangue, continuando a liberar uma pequena quantidade de energia vermelha. Von ficou parado, cabeça ligeiramente inclinada para baixo, e cerrou os dentes, enquanto uma enorme quantidade de poeira pairava ao redor. O corpo de Yu Sheng foi perfurado pela lâmina da espada. E as duas meninas ficaram em seus lugares sem fazer nada, enquanto o silêncio reinava e a poeira subia no ar. Yu Sheng estava no mesmo lugar, boca bem aberta e tossindo sangue, com um olhar cheio de surpresa e desagrado, enquanto uma grande quantidade de sangue jorrou de seu estômago. No mesmo momento, ela caiu de joelhos e continuou a sangrar, enquanto Von ficou bem na frente dela, segurando uma lâmina em uma de suas mãos, com um olhar presunçoso em seu rosto. Você viu no mesmo momento. Curvou-se e continuou a sangrar, tossindo sua própria respiração, e não fez um som. Percebendo a desesperança da situação atual, enquanto a poeira pairava ao redor, ela continuou a sentar de joelhos no chão. Enquanto Von estava ao lado dela com uma lâmina nas mãos, e Doc e Jun assistiram ao lado, enquanto um grande número de cadáveres de monstros jazia ao redor, poeira subindo do ar à janela de notificação do sistema. Notificado sobre o cenário principal. No 5, o desastre da enchente. Suas condições e características. Um crânio de animal aparece na nossa frente, deitado no chão coberto de sangue. E Euzon está ajoelhado atrás dele. Doc olha em sua direção com surpresa. E ela pergunta que ela está morrendo. Uma mensagem do sistema aparece, que a quarta parede está tremendo. Ele olhou para frente intensamente. E pensei que, normalmente, tiranos não seria um problema para a rainha monstro.
mas devido a ele, ganhou usando Hellfire. Uma mensagem do sistema apareceu que, devido à forte imersão, a segunda etapa do único, a habilidade do leitor onisciente, foi ativado automaticamente. O protagonista lentamente se aproximou da garota. Ela levantou a cabeça e com um sorriso no rosto. Disse que estava feliz que ela chegou a essa regressão. Ela foi ótima para ouvir o comandante. Então ela pensou que estava com muita dor e não queria desaparecer. Doc abaixou a cabeça silenciosamente olhando para baixo. E você logo disse que agora ela pode morrer com paz de espírito. Talvez desta vez eles sejam capazes de mudar algo. Ela pensou que não queria morrer. De repente, Chocobi apareceu. Você olhou para baixo com medo e logo continuou a dizer que isso provavelmente foi bastante tenso. Para eles receberam um roteiro maravilhoso. Uma mensagem do sistema apareceu, que várias constelações estavam balançando a cabeça. E alguns estavam expressando insatisfação. João chegou mais perto. E então perguntou que ela já estava saindo. O protagonista se virou e olhou para seu amigo sem emoção, que agarrou seu lado com a mão direita. E o Shen sorriu amplamente e levantou a cabeça. Respondeu que provavelmente sim. Então Junho chegou ainda mais perto e disse que, aparentemente, seu ódio por ele não era suficiente. O protagonista parado atrás cerrou os punhos, pensando que esse bastardo até o fim. Então a garota moribunda levantou a cabeça. O sorriso caiu de seu rosto. E ela pensou que havia algo. Ela gostaria de ouvir June franzindo a testa. Olhou para ela desagradavelmente e disse que tinha uma pergunta. Você logo perguntou calmamente como ele era. Ela pensou que só esperava uma vez, que ela seria capaz de ouvir. Junho, olhando para ela, perguntou qual dos demônios a ajudou a superar a fronteira do mundo. Você logo olhou na frente dela, chateado, sem dizer uma palavra. E então ela sorriu e respondeu que o comandante é um comandante. Até o fim ela pensou que ele não muda. June, olhando para ela ameaçadoramente, disse a ela para responder, e ela respondeu que perdeu. A menina se virou para seus camaradas sorridentes. E Euzon respondeu que o demônio do horizonte. Eles ouviram sobre isso, ela sabe o nome. Se eles tiverem azar, eles logo o encontrarão. Doc ficou muito chateado. Ele ouviu com pesar as palavras de Euzon, que eles não deveriam lutar contra ele, porque não importa o quanto eles tentassem, eles não seriam capazes de derrotá-lo. De repente, o protagonista, franzindo a testa com desagrado, deu alguns passos à frente. E então ele parou e arregalou os olhos, olhando pro lado. Ele viu você logo olhando para ele com um sorriso. E então, de repente, John pensou que iria se vingar. Doc, de repente, se levantou em estupor. O corpo da menina começou a desmoronar e em seus pensamentos. Ela disse adeus ao comandante. John abaixou a cabeça. E pensei que ela tinha feito um ótimo trabalho. Você logo seu corpo estava desmoronando cada vez mais. Ela abaixou a cabeça e respondeu em seus pensamentos.
que ela estava deixando o resto para ele. June, em pé com as mãos para baixo. Pensei que ele desejava que ela descansasse. Doc olhou com surpresa para os rostos de seus ex-camaradas. Lágrimas apareceram em seus olhos. Ele pensou que eles nem tinham dito uma palavra. Ele levantou a cabeça. Pensei com um sorriso que eles se entendiam. Shin correu até ele no último segundo. Você logo se virou e olhou para a garotinha. Pensei que ela era linda. Sorrindo e fechando os olhos. Ela pensou que eles estavam com ciúmes dela. Lágrimas apareceram nos olhos de Shin. Ela agarrou na doca, após o qual várias mensagens do sistema apareceram. Que a constelação Juiz do Inferno estava fechando os olhos. E o prisioneiro do aro estava suspirando. De repente, o protagonista deu um passo à frente. E o filho olhou para ele com surpresa. Doc inclinou-se para Yuzun e colocou a mão no ombro dela. De repente, sua capa mudou e se transformou em asas de pássaro. Ele franziu a testa e olhou com confiança na frente dele. Seus olhos eram amarelos e pelo apareceu em suas roupas e mãos. Você logo olhou para frente e ficou surpreso. Enquanto seu corpo desaparecia, lágrimas brotaram de seus olhos. E ela se perguntou se era verdade. Mas por que um segundo depois ela desapareceu, deixando o protagonista em sua forma normal? Doc então apertou sua mão. Ele olhou para o céu e viu uma grande cratera. Shin correu até ele e com lágrimas nos olhos. Perguntou que ela tinha morrido. Se fosse possível, muda-lo de alguma forma. A garota de jaqueta branca, dobrando os braços. Ficou insatisfeito com seus camaradas. E perguntou por que eles eram arrogantes. June olhou para o céu, a galinha olhando na frente dele com a satisfação. Perguntou. Nível médio falar sobre si, ele poderia terminar o script. O nível médio. Tokobi olhou na frente dele com desagrado. E cerrou os dentes, após o que Bacon voou até ele e acrescentou que se o Tokobi de nível médio não fizesse isso, então ele faria o sol aparecer no horizonte. E todo o céu ficou rosa. Uma mensagem do sistema apareceu. Que o quinto cenário principal foi concluído. E estava demorando para calcular a recompensa. A garota sentou no chão com medo, pensando que ela era capaz de sobreviver. A outra garota voltou infeliz, olhando para o sol. Vários Prakabi estavam pendurados no ar. E então, Shin, abaixando a cabeça, disse que ela mataria isso Prakabi. Ela franziu a testa e olhando ameaçadoramente para frente através de suas lágrimas. Disse que acabaria com ele com as próprias mãos. De repente, uma esfera azul apareceu na frente deles e todo o céu estava coberto de raios. Doc apertou os olhos e cobriu o rosto com a mão direita. E Shin com a esquerda. De repente, algo começou a aparecer da esfera. Várias criaturas em armadura de prata apareceram. A conversa sobressaltou de lado com medo, pensando que este era um escritório de execução. Os dois cavaleiros de prata olhavam ameaçadoramente à frente, com seus olhos violetas, e de repente,
uma barreira apareceu em torno do nível médio Tokubai, prendendo ele, ameaçadoramente, cerrando os dentes. Olhou desagradavelmente na frente dele. Perguntou o que eles estavam fazendo, para o qual um dos cavaleiros de prata